Saudações alvinegras! Começa agora o 14º episódio do podcast Irmandade Corintiana. Meu nome é Guilherme e aqui ao meu lado está o meu irmão Fábio. Olá, amigos corintianos. Mais uma vitória, mais uma vez ganhando, jogando apenas um tempo de bola. Mas tá valendo, né? Tá ganhando, vamos em frente. Não precisa jogar o jogo inteiro, consegue a vitória, tá tudo bem. A Irmandade fica feliz mesmo assim. Estamos todos felizes, especialmente o meu amigo Gibson. Finalmente, 66% de aproveitamento, depois de Chegamos lá. 2 meses e meio falando disso. O número mágico. O número mágico, pra conseguir ficar nesse G4 e tentar disputar o primeiro lugar aí. O Palmeiras tá um pouquinho na frente ainda no aproveitamento, mas se perder terça-feira o jogo, cai pra 66 e iguala com a gente, fica tudo igual. Não vamos nos preocupar com os outros ainda. Ainda não tá nessa hora. Ainda não. E a mesa tá cheia hoje aqui, na minha frente está o Marcelo. Então, amigos, mais uma vez aqui, mais uma vez pé quente, trouxe mais uma vitória. É isso aí, tem que voltar mais vezes, cara. Pô, Volte vou voltar. sempre. Vou voltar. Tomara que continue com esse pé quente, tomara que eu consiga trazer um pouquinho mais de vitórias e aos trancos e barrancos, mas a gente tá lá, tá brigando, cara. O importante é isso, não sair lá do G4, isso é importante. É isso aí, vamos falar um pouco dessa vitória de hoje. Foi mais uma vez, né, um conto de 2 tempos. No primeiro tempo dessa vez, o Corinthians jogou muito mal. Eu diria que até os 30 minutos do primeiro tempo, quem dominou o jogo mesmo foi a Chapecoense. O Corinthians teve pouquíssimas chances. Chegou a dominar ter um pouco mais de posse de bola depois desses 30 minutos, tal. Acabou até igualando na posse de bola no tempo, mas não levou nada de perigo, tanto que não conseguiu acertar um chute a gol no primeiro tempo. O lance de mais perigo do primeiro tempo foi da Chapecoense, não foi? Foram os lances, né? E foi mais ou menos no começo, aos 13 minutos, teve um chute a queima-roupa lá do Ananias, que provocou uma bela defesa do Cássio. O Cássio foi bem. E foi isso de lance realmente emocionante, assim. Né? Foi um tempo meio morno, não foi, Marcelo? Foi meio sem graça até no jogo. Foi morto. Na verdade, por mais que a Chapecoense tenha dominado de certa forma as ações, não foi um jogo. Foi um jogo meio fraco no primeiro tempo. Não teve grandes assim, lances de ambos os lados. Foram pouquíssimos chutes a gol, né? E o jogo teve alguns lances que acabaram esfriando também, né? Teve a contusão do Pedro Henrique. Que aos 24 minutos saiu contundido, sentindo a coxa esquerda. Enquanto ele estava sendo retirado, teve o lance com os sinalizadores. Isso foi depois, logo em seguida. Mas foi da bandeira, né? Foi mas da chegou faixa, do protesto, teve o lance da bandeira, mas chegou a recomeçar o jogo e parou de novo por causa da bandeira, falando que a CBF é corrupta, que todo mundo sabe, mas não pode falar, né? Enfim, a CBF não deixa. Mas na Irmandade Corintiana a CBF não manda. Então estamos aqui falando, seus corruptos CBF, deixem a faixa lá e não parem o jogo por causa disso. Deixa eu trancar a porta, impedir o policial de chegar aqui e dar cacetada na gente. Eu acho que o Corinthians agora inaugurou Inaugurou não, né? É a segunda partida que ele tá fazendo esquema de jogo, quase futebol americano, vocês notaram, né? Futebol americano é assim, tem um time de ataque e um time de defesa. Quando um time tá jogando com ataque, o time tá jogando com o time de defesa e depois eles trocam. E o Corinthians tá jogando com um time de defesa nos primeiros tempos, no segundo tempo joga com o time de ataque. Então tem dado certo, o time de defesa tá eficiente, não tá tomando gol, o time de ataque vai lá e faz 1 ou 2 e acabou. Só que no futebol americano o jogo para pra que a defesa entre, o ataque enfim, assim, é um esquema completamente diferente, né? Mas tá dando certo. Vai assim, se continuar ganhando, pode ser. Né? E o legal é que o Cristóvão chegou com o pé quente, né? Porque é a 4ª vitória consecutiva dele, né? 4 vitórias em 5 jogos pro Cristóvão, 80% de aproveitamento, muito acima dos 66 que o Gibson pede. Cristóvão. O problema do Corinthians foi o Tite, então, no começo do campeonato. O Tite era o problema. A gente falava aqui que ele era um técnico difícil, né? Complicado. Manda pra seleção logo. Imagina, mas é a 4ª vez, coincidência ou não, que o Cristóvão repete a escalação desde o início do jogo, o que o Tite não vinha conseguindo fazer, né? Acho que ele não fez o campeonato inteiro, o Tite, né? Não conseguiu repetir o ano inteiro ele tinha repetido 3 vezes a escalação, se não me engano, e essa foi a 4ª vez que o Cristóvão consegue repetir, e o que deixa claro pra gente que o Cássio voltou titular, certo? E era o titular até o momento o Pedro Henrique, vamos ver a recuperação dele. Eu acho que o Cristóvão definiu a equipe dele realmente, assim, ele começou
porque precisava, porque tinha um monte de gente contundida e tal, mas como a equipe foi ganhando, foi tomando corpo, hoje entrou como equipe titular mesmo, porque Iago já estava lá, O Walter já estava também lá, treinou a semana inteira, né? o Wilson já meio que voltou da contusão, não foi relacionado nesse jogo, mas já meio que voltou, enfim, Danilo voltou, então ele já definiu, essa é minha equipe titular, é nisso que eu acredito. A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes e o Cristóvão já conseguiu dar uma cara pro time. Acho que ele começou definindo esses caras. Apesar do Guilherme ter entrado bem, ainda não conquistou essa vaga na cabeça do Cristóvão. Em cima desse time que ele elegeu como titular agora, depois ele confirmou a partir desse jogo, tem essas duas questões, né? Que o Guilherme ainda não ganhou confiança no coração dele, ainda não ganhou um lugar cativo no time. E eu ainda não entendo, honestamente, vou morrer sem ter porque tá o Luciano ainda no ataque. Tipo, põe o Rildo, põe... Já podia tentar Cara, outra põe pessoa. o Wilson no ataque. Na verdade, cara, poderia entrar põe o Walter no o ataque. Guilherme. O Guilherme é uma boa opção pra ocupar, já fez isso no Atlético Mineiro, Sim. jogar no ataque, jogar ali como centroavante. Eu concordo com o Marcelo. Acho que ele podia tentar o Guilherme. De repente, pelo menos o tempo inteiro. De Não, jogo. mas pra mim o Luciano não tem uma justificativa, cara. Ele não aparece o jogo inteiro, não faz absolutamente nada. Você nem nota ele em campo, Mas eu né? acho que é característica do técnico mesmo, assim, de investir na continuidade, de investir na sequência de jogos. Talvez ele tenha um número mágico na cabeça dele, que tomara que seja 4 jogos, para tirar o Luciano. Mas se não for, ele vai chegar um momento que ele vai virar essa chave e aí vai virar de vez também. Aí o Luciano não entra mais. Eu tô enxergando isso dessa forma, ou espero que seja dessa forma. Eu tenho a impressão de que é isso mesmo que ele tá fazendo. Que ele quer dar uma estabilidade, ver o que acontece, dar um tempo pro Luciano. Mas, cara, pra mim o tempo do Luciano já venceu faz tempo. Foram Cara, é que nem 4 o Fred jogos. na Copa do Mundo, nada. E eu acho que sustentava ele o ficar Romero ali. aproveitou a chance, né? Ele é um titular hoje, tem jogado bem. E o Vontade Luciano, não falta. o Luciano disposição, não, né? não aproveitou a chance. Vamos ver a escalação no próximo jogo, se ele mantém ou se ele tenta outra coisa, né? Na verdade, até pra resguardar um pouco o Luciano, eu acredito que deveria tirar ele, colocar outro, de repente entrando no segundo tempo, tal, porque de certa forma ele tem alguma qualidade. Não é nenhum perna de bagre, ou perna de pau não, mas não tá jogando. Isso é fato. Então, Perna de bagre é bom. Eu ia falar isso, é uma ofensa suprema, né? Bagre tem perna? Então, exatamente, é a ofensa suprema. Nem né? cabeça, o cara já é a perna do bagre. Não, mandou bem. Isso aí, Luciano, não seja um perna de bagre, pô. Outra coisa que tem que se falar pro Cristóvão, pelo menos nesses últimos 2 jogos, é que alguma coisa que ele faz no discurso ali do intervalo mexe com o time. Com certeza. Porque o time hoje entrou de novo com um espírito diferente no segundo tempo. Já logo no começo do segundo Já tempo você logo no percebia uma começo, diferença, né? sim. foram Tanto- 3 gols, né? Um anulado Pois é, injustamente. O aos lance- 2 o lance do minutos Balbuena do foi logo no segundo comecinho, tempo, foi logo que voltou o teve o jogo. lance do Balbuena, que foi uma falta cobrada, intermediária ali, e o Balbuena cabeceou pra dentro do gol, o Bandeirinha levantou porque o Luciano estava impedido, mas o Balbuena não estava e o juiz acabou anulando o gol. Tá vendo? Por que o Luciano tá no time, cara? Eu tô falando. Até isso, até nisso ele é um Até perna de nisso bagre. ele é perna de bagre. Não, aí tem que culpar o Bandeirinha. Aí não é sacanagem. O do Bandeirinha que foi o perna de bagre dessa vez. E de novo, depois que fez o primeiro gol, válido ou não, o Corinthians cresceu no jogo. E no segundo tempo ele realmente controlou o jogo, assim. Tanto que se o primeiro tempo acabou com a posse de bola 50% para cada lado, ao final do jogo já era 55% para o Corinthians. No primeiro tempo o Corinthians teve 2 finalizações, ao final do jogo teve 13. Pra você ver como foi a diferença do Foi segundo brutal. tempo, né? Mudou muito, E né? finalizações corretas, então 0 no primeiro tempo, 7 no segundo. Então, sendo que 2 delas entraram. E mais um número. 3, cara. E mais um. Não, mas aí isso não conta como finalização porque foi um impedimento. tudo Mas bem. esse é outro número para se constar. Teve um impedimento no primeiro tempo Sim. e um no segundo, que não foi, que foi o gol. E aí melhoramos e pra nossa surpresa, né? Já que o Rodriguinho vinha sendo chamado como, Marcelo? É o Ruindriguinho. Ruindriguinho. Perna de bagre. Perna de bagre. Mas ele marca belos gols, não é? Eu nunca falei mal dele. Na verdade, eu acho que ele vai perder a posição quando o Elias voltar. Eu espero, na verdade. Se o Elias voltar, né? Tem a China aí, né? Tem esse problema. Mas foi um gol bonito, né? Ele pegou a bola aí na frente da área, A linha tirou da o área ali, zagueiro, né? limpou o zagueiro e chutou com a esquerda no canto do goleiro, sem Pô, chance. 2 aí. jogos, 2 lances pra DVD. Vai, Rodriguinho. Rodriguinho construindo o DVD para enviar aí pra China, pras Arábias, pra onde for que ele possa fazer o pezinho de meia longe do Corinthians, né? Nossa, mas vocês querem o cara tão longe assim? Caramba, velho.
Porra, o cara acabou de marcar um golaço, Não, jogou... mas é que o Corinthians não tem dinheiro pra pagar nenhum mega salário, então ele vai fazer pé de meia aqui, cara. Calma Vai lá, fazer calma pé lá. de meia fora. Eu acho que ele tem que estar no elenco. Ele é um bom jogador pra compor elenco, entrar durante o segundo tempo. mas Sem imagina dúvida, com mas esses dois ele não vai lances fazer aí, o ó. pé de meia Não, aqui. Foi isso que o Fábio falou. calma. Pé de meia tem que Pé ser de um meia ele time já faz desse. pouco. Ele já ganha bem no Corinthians. Enfim, se ele for mas um dá pouco pra fazer uma inteligente... moedinha, pô. Ó, DVD 2 lances, 2 jogos. Imagina, pô, você mostra pros chineses lá, ó, o que eu tenho aqui. Você tem razão. Eu não quero... De repente ele não precisa estar no time titular só, mas pode compor. Calma lá, calma lá. Calma lá, o elenco do Corinthians não é tão grande assim. Se não tivesse ele lá, quem é que ia jogar? Ia jogar o Williams? Vocês iam estar mais satisfeitos se fosse... Não é assim. Ele é um bom reserva, Ele teve tem seu valor. Ele não dá teve pra bons ser... momentos e se entrar numa crescente de novo aí, acho que pode contribuir muito. O Elias, vale lembrar que também não estava jogando tava nada. jogando Exatamente, nada, exatamente. Por isso que o Rodriguinho tá substituindo a altura, né? Hoje o Rodriguinho Uma jogou substituição melhor à do que altura. hoje, no último jogo, no segundo tempo contra o Flamengo, ele jogou melhor do que o Elias jogou o ano inteiro também. Então, acho Não, que... também não vamos exagerar. Não, pô, o ano Elias inteiro também não, mas Ah, acho o ano que inteiro. esse Não lembro o Elias campeonato, jogando talvez, esse esse ano. campeonato, talvez. No brasileiro eu não lembro do Elias fazer nada que me marcasse, não. É o que tem, né? Se é pra dá pegar no pé de alguém hoje, vamos pegar no pé do Iago. Ah, Nossa. sim. Aliás, que retorno dele ruim. Outro perna de bagre. Nas notas, os dois piores foi quem? Foi o Iago e o Luciano, foi? Se eu não me engano. Foi. E o pior é que o Iago, na teoria, é o titular, né? E o Pedro Henrique Pois é o é. reserva. Não, mas em agora defesa do Iago, é o primeiro jogo que ele volta de um tempo longo parado. tá sem ritmo, Mas sei lá. ele cometeu ali pelo menos 2 gafes que, se tivesse caído em pés melhores ali, poderiam ter virado gols do oponente. Por pouco ele acabou não entregando o jogo, acho. Ou cedendo o empate, enfim, dificultando o jogo pro Corinthians. E o Balbuena, o que vocês acham? Vocês acham que já assumiu aquela posição de líder ali da defesa? Ou ainda Hoje o Balbuena é o titular indiscutível, né? Hoje ele é absoluto, mas você acha que ele já, não a altura, porque não dá, mas substitui o Gil, o próprio Felipe que estava lá. Ele precisa comer mais arroz com feijão pra substituir o Gil à altura, né? Mas A acho que é o altura cara é com mais potencial de todos ali pra resolver na zaga. Acho que é o cara com mais experiência. Eu diria mais né? experiente. Acho que o Pedro Henrique tem demonstrado um certo potencial, por mais de ser um jovem, né? Mas, bom, voltando a falar do jogo em si, né? Teve o gol do Rodriguinho e era um momento que o Corinthians claramente estava colocando uma pressão, tava dominando o jogo, controlando as bolas, fazendo tabelas. Voltou a acertar passes naquele momento, né? Manteve aí um certo controle, mas o jogo deu uma esfriada aí também. Esfriou por causa da torcida, Teve né? umas substituições, aí teve o caso dos sinalizadores, que a torcida Deu uma bela esfriada no paralisou o jogo, jogo aí. Os nossos amigos da Coringão Chopp aí comeram bola também. Outros pernas de bagre na torcida, até temos pernas de bagre. E acho que é bom a gente falar desses sinalizadores, porque tá claro pra mim que esses sinalizadores não deveriam ser proibidos no estádio do jeito que eles são proibidos. Mas o fato é que eles são proibidos. E é uma proibição que todo mundo... Eu discordo. Eles muitas vezes levantam uma fumaça enorme que atrapalham realmente o jogo. Então eu acho que eles deveriam ser proibidos durante o jogo. Quer acender depois? Quer acender antes? Não, mas eu não acho que não acho que seria motivo pra parar o jogo sem que a fumaça invadisse o campo. O jogo poderia continuar e deixa a polícia cuidar disso aí, entendeu? Parar o jogo desse jeito, por causa disso, eu acho um absurdo. Na verdade, como entra? Né? A questão é como entra no estádio o sinalizador. Mas entra de tudo no estádio, né? De certa Enfim, forma. não Para dá postar pra... tem até revólver ali. Né? Eu não duvido nada, enfim. Acho que... Deve ter até sintex explosivo ali, né? Mas eu acho que o erro começa assim, o cara sabe que é proibido, não pode questionar se é proibido, vota em alguém, elege e muda a lei, sei lá. Mas não vai levar um troço ilegal pra dentro do estádio. E acaba dando, de certa forma, algum poder pra torcida. Imagina naquele esquema do time tá sendo atacado, tá sendo pressionado, acende o Birinite para o jogo. Dá uma esfriada. É verdade. Olha, hoje o Corinthians, né, é no Brasileiro o time com mais torcida, com maior público no Brasileiro, assim, de longe. E coisas assim acabam atrapalhando, porque numa dessas a CBF pode punir o Corinthians, até porque, enfim, estão levantando faixa contra a CBF também. Pode punir, tira a torcida de um jogo, tira a torcida de outro. A gente sabe a força que traz a torcida pro Corinthians. Jogar em Itaquera com o estádio vazio é completamente diferente, com certeza. Né? Poxa. Não, é isso que o Marcelo tava falando da torcida ganhar poder, porque o outro time tá botando uma pressão, você vai lá, acende o sinalizador pra dar aquela esfriada no jogo. A torcida fez o oposto hoje. Prejudicou o time. Prejudicou o time, com certeza, né? O que prova que não basta ter poder, tem que saber usar o poder, né? Justamente.
Mas enfim, aí o juiz deu 7 minutos de acréscimo e nos acréscimos marcamos mais um gol. Nos acréscimos marcamos um gol. E eu que tava até preocupado, comentei, puxa, eu não Com queria certeza, acréscimos longos, porque do jeito que o jogo tá indo, é capaz do Corinthians tomar um empate. Não só não tomou, como fez mais um. E ainda pressionou um terceirinho ali, ainda ficou triscando ali na área. Gol, Foi um belo gol. O Fagner lançou da nossa intermediária uma bola longa que o Marquinhos Gabriel na corrida pegou. E com Um toque só. Um toque só. É. Luciano lá tá olhando pensando, puxa, como é que eu faço isso? Eu com a minha perna de bagre aqui. Eu não consigo dar um toque só na bola. Mas ele foi lá, acertou o goleiro, saiu mal pra caramba também, a gente tem que falar. Ele saiu meio que protegendo a trave ao invés de proteger o gol, mas facilitou. Mas tudo bem, o Marquinhos Gabriel foi comemorar e aí com isso fez o 4º gol dele no Campeonato Brasileiro, se igualando a Romero na artilharia do Campeonato Brasileiro pelo Corinthians. O Marquinhos Gabriel, será que é a melhor, até o momento, a melhor contratação do Corinthians pra esse ano? Talvez Olha, seja. Apesar dos gols Ainda que é ele um perde... pouco cedo pra apesar falar, dos né? gols que ele perde, ele tem uma constância nos jogos. Tipo, ele não é de oscilar muito, de sumir num Sim, jogo e no outro sim, jogo arrebentar a sim. boca. Não, e a gente houve questionamento de, o Giovanni Augusto podia sair, o Guilherme sai e volta, e o Marquinhos Gabriel, ninguém questiona. Ele é titular e ninguém questiona isso. Acho que hoje ele seria considerado hoje, se fosse feita uma enquete, a melhor contratação do Corinthians esse ano. Certamente ganharia do André, isso não tenho dúvida. Mas semana que vem no controle com o São Paulo, cara, se o Luciano voltar como titular de novo, cara, bicho, aí tem que dar uma conversa com o Cristóvão, falando, meu filho, peraí, cara, vamos... O Cristóvão que pode ser a outra melhor contratação do Corinthians esse ano também, por enquanto, né? Por enquanto, 80% de exatamente, aproveitamento. 5 jogos, uma Tá. derrota e 4 vitórias. Né? Tá indo bem. Enfim, o fato é que depois dos 7 minutos de acréscimo, o jogo acabou. E acabando o jogo, o Corinthians conseguiu aí a 4ª vitória seguida. E o terceiro jogo, como o Gibson apontou pra gente antes de começar Sem o podcast, tomar gol, né? o terceiro jogo sem tomar gol. Né? Essa defesa, apesar da gente estar aqui questionando, poxa, Balbuena é tão bom quanto o Gil, o Pedro Henrique vacilou, o Iago é o pior em campo, mas os caras não estão tomando gol, pô. E quem foi o nosso melhor em campo? Então, é um dos membros aí do considerado quarteto de defesa, apesar que ele sempre costuma ter uma participação boa no ataque. E hoje participou muito bem do segundo gol, o nosso grandíssimo Fagner, lateral direito. Curiosamente, hoje ele não foi tanto pro ataque assim, né? Tipo, geralmente ele aparece mais, né, no ataque, né? Pois é, mas ele lançou lá da defesa Sim, mesmo, ele falou, ele eu não resolveu preciso, de eu não lá, preciso é. ir lá pra frente pra ajudar, eu posso ajudar Pra que daqui gastar de trás, perna? né? Pra que gastar perna? E é curioso, a gente já falou aqui, o Fagner, ele é do elenco, acho que o único que tinha um contato prévio com o Cristóvão, né? E eu li hoje, inclusive, que a diretoria, quando pensou em contratar o Cristóvão, consultou o Fagner, perguntou, pô, o que você acha do cara, tal, não sei o quê, e o Fagner, obviamente, deu uma boa opinião a respeito do Cristóvão, tanto que foi contratado e tá aí agora, né? Já estava jogando bem antes, o Tite, antes de sair do Corinthians, dava declarações que achava que ele era lateral de seleção brasileira, agora ele tá na seleção brasileira, pode definir isso, então acho que é uma boa aí pro nosso grande Fagner, formado no Corinthians, nas categorias de base do Corinthians, não ficou esse tempo todo no Corinthians, saiu, mas agora tá de volta, está jogando bem e está cotado para sair de novo nesse meio do ano aí, né? A gente torce pra ele não sair, né? Isso é preocupante. Saiu o Fagner, a gente não tem um substituto à altura. Porque na outra lateral tem o Arana, Wendel né? e tem o Arana. Agora na direita... Na direita a gente tem ali o nosso garoto Léo Príncipe e estamos tentando contratar um outro lateral direito, né? Tem o tal do Gilberto, que a gente falou aqui no último podcast, e que a gente meio que desconhece, mas você parece que já tem uma memória dele em campo, né? Na Marcelo? verdade, não é que eu tenho uma memória sobre ele, eu fui dar uma pesquisada por aí e as opiniões que eu tive dizem que ele é grossão, que ele é aquele... ele é ruim. A palavra exata é essa. Ele é um cabeça de bagre. Cabeça de bagre. É um perna de bagre. bagre. Não, a expressão é outra. Ele é um perna de bagre. Não, ele é tão ruim que não perna manca. Espero que eu de esteja bagre. enganado. Se vier... O Corinthians está tentando contratar esse Gilberto justamente porque seria por empréstimo, não teria que gastar uma grana de contratação do cara, né? Então tá tentando trazer por empréstimo. Outro jogador que está cotado também na lateral direita é um jogador peruano ali, chamado Alejandro Roberg, né? Que já jogou no meio campo, também é
joga na lateral direita, parece. E acho que essas sondagens têm muito a ver com essa possibilidade de perder o Fagner, que já foi cotado até para ir para o Barcelona. Então houve boatos aí um tempo que o Barcelona estava interessado. Acho que não chega a tanto, vai saber. Apesar que o Barcelona acabou de perder o Daniel Alves, né? O Barcelona já fez umas contratações meio esquisitas nos últimos tempos. Enfim, pode sair o Fagner e por isso acho que eles estão tentando se precaver justamente para não só ficar, puxa, se o Fagner se machucar eu só tenho o Léo Príncipe aqui, mas de repente se o Fagner é vendido eu tenho só o Léo Príncipe e mais ninguém mesmo, né? Enfim, uma coisa legal da gente falar desse jogo em Chapecó é que com a escalação do Cássio, ele se tornou empatado, né? Isso. O quarto goleiro que mais vestiu a camisa do Corinthians. Isso, com 236 partidas, é isso? Ao lado do Ao lado do... Bino. Bino, goleiro de tempos atrás que eu não sei Ao quando jogou. lado do Bina e atrás do Cabeção. Atrás do Cabeção. Pois é. Mas é muito difícil pegar a posição que é a do Ronaldo, né? Com 602 partidas com a camisa do Corinthians. Sim, com certeza. Vai ser difícil chegar. E mesmo para chegar no lugar do Cabeção, o Cássio teria que ficar pelo menos mais 2 temporadas titular no Corinthians. É algo que hoje parece improvável, já que falam muito de propostas, falam muito do Walter também, poder pegar a posição dele. O Corinthians é assim hoje, né? Ele atuando bem, ele vai se manter lá. Então depende dele e da vontade dele. Se ele continuar tendo partidas sólidas como a que teve hoje e na semana passada, acho que ele pode continuar sendo titular ad eterno aí, por aí vai. A qualidade ele tem, né? Enfim. Sim. Todos os títulos que ele ganhou, quantas defesas ele já fez. Eu só não gostaria de ver ele saindo mal, ou saindo brigado com a torcida, enfim, o cara, os principais títulos que o Corinthians ganhou, a gente deve muito ao Cássio, né? Quantas defesas importantes ele fez. No Mundial, na Libertadores. Foi o melhor jogador. Aquela contra o do Vasco lá, do Diego Souza. É um bom jogador e fico feliz que ele tenha conquistado essa marca e que conquiste mais se continuar jogando à altura. Se não, enfim, aí vai ter motivo para tirá-lo de lá também, né? Próximas partidas que o Corinthians tem agora, ele pega no próximo domingo aí, vai ter pela segunda semana seguida, uma semana inteira para trabalhar, e aí pega o São Paulo em casa, né? O São Paulo que vai ter acabado de sair da semifinal da Libertadores, se vai ser eliminado ou não sei, mas pode complicar para o Corinthians no fato, se eles forem eliminados, virem mordidos, assim, mesmo tendo uma viagem longa da Colômbia, mesmo eles podem vir bem mordidos, bem a fim de lavar a alma. Eu falei isso no podcast passado e repito, eu acho muito difícil se eles forem eliminados, eles virem mordidos, eles vão vir cabeça baixa. Eles vão sofrer muito essa eliminação. Botaram muitas fichas aí nisso, e ainda mais a luz do 2-0 essa semana, que foi uma balde de água fria em casa. Eu acho que eles vão voltar de cabeça bem baixa. De qualquer maneira, é um time perigoso, sem dúvida. É clássico, não tem essa. Clássico é clássico e vice-versa. E da última vez que o time do Morumbi passeou em Itaquera... não foi legal, né, pra eles, né? Levou de 6, né? Fora a defesa do Cássio. Não sei se foi a última, mas... Uma das últimas. No brasileiro, né? No brasileiro foi a última. Dos reservas, né? Ainda pior, né? Tomou 6-1. A maioria que tá atuando hoje como titular, como a gente já falou aqui hoje. Então, como time mesmo, a gente espera o resultado tem que ser o mesmo, que o placar seja... Qualquer coisa menor que 6-1. 6,5 a gente não vai aceitar. E vai refletir nas notas dos jogadores. Né? É bom não falar isso que dá uma zica depois. Mas, e depois disso, o Corinthians tem de novo outra partida em casa, jogando contra o Figueirense. Outra vez pegando o time catarinense, que nem pegou hoje. E interessante, né? No ano passado, o Corinthians não sofreu nenhuma derrota de times catarinenses. Esse ano, hoje, já ganhou essa primeira. Mas, enfim, estatísticas são coisas que podem nos atrapalhar, porque só falam do passado, não diz respeito ao que está acontecendo neste ou no próximo jogo, né? Mas essa semana o Corinthians começou a vender ingressos também para o jogo contra o Cruzeiro no começo de agosto. E uma coisa legal desse jogo é que é a volta do Corinthians ao velho Pacaembu. Sem dúvida. De muitas alegrias, não é? Vontade de ir lá ver esse jogo só pra matar a saudade do Pacaembu. Pois é, era um estádio que eu gostava muito de assistir jogos. Gostoso. Nossa infância da Irmandade, indo lá assistir vários jogos na Curvinha. Na Curvinha do Pacaembu. Um grande salve aqui à torcida da Curvinha, um bando de gente divertida que assistiu o jogo conosco lá, muito bacana. E a volta do Pacaembu, enfim, acho que é um... Sim, palco de traz uma nostalgia. Títulos, traz uma nostalgia bacana. Esses dias eu vi um vídeo relembrando aí a vitória em cima do Boca Juniors na final da Libertadores, que foi lá também.
o Sheik comemorando os gols junto à torcida, muito bacana, né? É bom o Corinthians volta e meia aparecer de volta no Pacaembu para relembrar os momentos, mas não vamos esquecer que a Arena nossa casa. Nós estamos apenas cedendo aí momentaneamente para as Olimpíadas, o que está provocando esse jogo, esse embate no Pacaembu, né? Caiu em Itaquera, já era, e caiu no Pacaembu. Eu não vou completar esta frase. Rapidinho sobre o Pato. O Pato se reapresentou essa semana ao clube, conversou com o técnico, falou que está disposto a jogar. Rolaram alguns boatos aí de que a Lazio estaria interessada, porque o louco Bielsa tinha que falado, ser louco, né? mesmo. Falou, bancou o Pato, falou, eu quero o Pato aqui. E segundo o presidente do Pato, eles estavam dispostos a oferecer um Presidente contrato... do Pato? Presidente do Pato. Ele tem presidente. O presidente da Lazio, eles ofereceram um contrato de 4 anos para o Pato e o Pato recusou, né? Essa é a versão que está rolando agora. Eu acho que, enfim, apesar de no Brasil a colônia italiana ouvir mais, torcer para os outros times, como aquele da Rua Javari e outros por aí, que lá na Itália eles andam ouvindo a Irmandade Corintiana. E aí, quando rolou os boatos, os caras ouviram aqui e os caras chegaram lá e falaram, pô, i fratelli corintiani parlaram que o Pato, questo no buono, não é buono, no bueno. Já tô misturando com o espanhol aqui, mas o Bielsa fala espanhol, então tudo bem. E aí os caras desistiram mesmo, deram um jeito. Quando ele apresentou o nome do Pato, eles falaram, não, vai pra seleção. O time italiano sempre tem aquela conexão com a máfia, ligaram lá pra Associação Argentina de Futebol e falaram, ó, contrata o cara aí, porque eu não quero mais ele aqui não. Sabe o que dá mais medo? É que existe possibilidade de ele jogar. Infelizmente, porque nossos atacantes são Luciano e André. E o Bruno Paulo agora, não é? Que assinou recentemente. Boa, bela contratação. Olha aí, a gente fala que não contrata, assinou um atacante essa semana. Um atacante que ainda tá se recuperando de operação e tal. Mas pelo menos tem expectativa, tem qualidade técnica. O Bruno Paulo, que já estava palavrado aí desde o fim do Campeonato Paulista, jogador do Audax, era do Audax. Como se contundiu, o Corinthians fez a coisa correta e manteve, auxiliou no processo de recuperação do cara, e aí manteve a palavra. Assim que ele está, agora que ele está apto para atuar, ele assinou o contrato e vai começar a jogar. Eu não via porque também não confirmar logo esse contrato, porque, cara, o cara se machucou na época de transferência. Dane-se, cara. E outro que assinou essa semana um contrato definitivo, que estava por empréstimo aí, foi o nosso amigo Wilson. Xodó. Que defendemos aqui na Irmandade Corintiana. Pra ser zagueiro, atacante, põe ele em campo, não põe importa. Wilson tem que jogar. Medalhão tem que entrar. Tira o Luciano e põe o Wilson. E ele chegou com uma certa desconfiança, né? Porque ele veio justamente da Chapecoense. E no Campeonato Paulista, que ele teve algumas chances, ele não foi muito bem, mas depois se estabeleceu. Quando o Balbuena estava machucado. Às vezes que ele jogou nesse Campeonato Brasileiro, jogou bem, enfim, e ganhou a maioria dos jogos que estava lá, então... Merecia o contrato em definitivo e não foi tão caro assim. Passou no teste. O importante é que, entrando ou saindo, seja quem for, a zaga continua consistente. Isso é muito importante. A gente tem que manter essa consistência, tomar poucos gols. Sim. Que isso ganha campeonato, né? Já dizia o Phil Jackson, né? Bom, acho que a gente fica por aqui. Não esqueça das nossas mídias sociais. Gibson, por favor, me lembre das redes sociais. Pode entrar em qualquer plataforma que você quiser. Escolha a sua predileta, Facebook, YouTube, que mais? SoundCloud, Twitter. É tudo Irmandade Corintiana com TH. Instagram também. Tudo Irmandade Corintiana com TH, como diz o manual. Exceto no Twitter, que é Irmandade Timão. Exatamente. É isso aí. É só procurar que você acha a Irmandade e pode escutar o nosso podcast. Assim como fazem os italianos, os técnicos do Corinthians, os adversários. Enfim, todo mundo ouve a Irmandade. Você também deve ouvir. Todo mundo está fazendo. Faça você também, por favor. Bom, é isso, né? Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!